Bom dia, irmãos e irmãs. Dei uma voltada um pouquinho para falar mais um pouquinho com vocês. Eu vou falar sobre novo céu e nova terra. O que significa a Epístola Católica? São 7. O que significa a Epístola Católica? Está nesse livrinho, as 100 perguntas e respostas da Bíblia. 7 epístolas que não tem São Paulo como autor, foram desde cedo agrupadas para formar um bloco com nome próprio, embora sejam bem diferentes umas das outras. Uma epístola de São Tiago, 2 de São Pedro, 3 de São João e 1 de São Judas. O que as distingue das cartas paulinas é que elas têm um destinatário determinado e único, mas foram enviadas aos cristãos em geral. O nome católicas aplicado a estas cartas parece provir de Apolônio de Éfeso, que viveu em torno do ano 200 depois de Cristo. Este nome é mencionado por Eusébio e também por Jerônimo. Sabemos que católico significa universal. São cartas destinadas a todos, um tipo de encíclica. Por exemplo, Tiago escreve às 12 tribos da dispersão, ou seja, a comunidade cristã dispersa pelo mundo. Dispersão ou diáspora era o nome que os judeus davam a seus irmãos, residentes fora da Palestina. Também Pedro, em sua primeira carta, se dirige aos estrangeiros da dispersão. Mas nem todas as 7 cartas possuem esse caráter encíclica. A segunda e a terceira de João não se enquadram nesse critério, mas por sua brevidade ficaram incorporadas ao grupo como se fosse simples apêndice da primeira carta de João, excetuando a primeira carta de São Pedro e a primeira carta de João. Todas as outras epístolas católicas foram dedicadas pelo historiador Eusébio em 339 d.C., como escritos discutidos, embora admitidos pela maioria das igrejas. Era uma época que a difusão dos apócrifos se aconselhava usar de prudência. Por que ter medo do Apocalipse? Eu vou continuar no novo céu e nova terra. Na linguagem popular, a palavra Apocalipse é usada no sentido de cataclisma, tragédia, destruição, calamidade, catástrofe, hecatombe. Muitas vezes é relacionado com o fim do mundo. Mas o termo grego original, Apocalipse, nada tem a ver com isso. Apocalipse quer dizer revelação, mas uma revelação do tipo confidencial, porque dirigida a iniciados, pretendendo revelar-lhes o sentido oculto dos acontecimentos, segredo que só o céu conhece. O gênero Apocalipse é uma espécie de profecia muito comum na Bíblia. Desde Ezequiel, Zacarias e Daniel, esse gênero literário floresceu entre os anos 170 a.C. e 135 d.C. Tempo de perseguições contra o judaísmo e contra o cristianismo. Anuncia um futuro de esperança para consolar e encorajar. Também no Novo Testamento existem trechos de caráter apocalíptico, como o discurso escatológico de caráter apocalíptico, como o discurso escatológico de Mateus 24 e a descrição do retorno de Cristo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 18. Nos Apocalipse, a revelação de Deus é transmitida a um mensageiro seu, sua forma de visões fantásticas, para ele ao comunicar ao povo.
Nessas visões, tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Animais, parte do corpo, números, cores, objetos. Geralmente o autor vive em tempo de perseguição, de crise de fé, de apostasia, e a situação histórica contemporânea é descrita de maneira velada, de modo que às vezes só os leitores imediatos a entendem. O objetivo dos Apocalipse é sustentar a esperança dos perseguidos, reanimar a coragem dos que se sentem desanimados, anunciando o triunfo final de Deus, não obstante as vitórias aparentes dos maus, pois Deus é o Senhor da história. Essa é a grande certeza de todo o Apocalipse, e não permitirá que os seus sejam derrotados. O dia de Javé chegará. Antes daquele dia, as forças do mal vão desencadear violenta batalha contra o povo de Deus. Mateus 24, versículo 9 e 12. Mas este virá libertar os seus, destruindo os inimigos. Além dos trechos bíblicos de cunho apocalíptico, serão conhecidos vários apocalipses apócrifos, isto é, não inspirados e, portanto, não aceitos na Bíblia. Assim, o Apocalipse de João não é um documento isolado. Para compreendê-lo melhor, será útil conhecer outros livros e seções de livros que têm o mesmo caráter, pois ele se serviu de material pré-existente. Com efeito, mesmo sem citá-las expressamente, o autor lança mão de muitas imagens e expressões, sobretudo do Êxodo, protótipo das grandes libertações do povo de Deus, mas também de Daniel, Ezequiel e Zacarias. Na segunda metade do século I depois de Cristo, uma série de calamidades abalou a frágil paz do mundo do Império Romano. O incêndio de Roma no tempo de Nério, a revolta dos judeus e a destruição de Jerusalém. A erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e as cidades vizinhas. Tudo isso no espaço de poucos anos. Quanto à Igreja, o Império Romano voltava-se com toda a sua força contra os indefesos cristãos, decretando sanguenta perseguição contra aqueles rebeldes que se recusavam a adorar o imperador, considerando o Senhor e Deus. Teria o cristianismo chances de sobreviver? É verdade que existia a promessa de Jesus. Tende confiança, eu venci o mundo. Jesus falava, né? Que não precisava de ninguém ficar com medo que não ia sobreviver. Porque quem fez a vontade do Pai, ele venceu o mundo. Mas, segundo todas as aparências, ela não estava se cumprindo. Diante desse pessimismo, o autor mostra que a situação da Igreja, às voltas com o império perseguidor, é a continuação da paixão de Cristo, prelúdio necessário da ressurreição gloriosa. Ela conduz seguramente ao triunfo escatológico, situado para além do tempo. Esforço inútil, querer encontrar o Apocalipse, um calendário do futuro, com predições sobre as várias fases da história. O livro só fala de uma determinada época, a do autor, mas esta é tomada como modelo de todas as outras. Assim, se patenteia qual é a caminhada da Igreja, entre provações e lutas, mas aguardando a glória da Nova Jerusalém. Está em Apocalipse 21, versículo 1 e 4. O cumprimento da aliança, o retorno de Cristo. Essa é a certeza de quem crê. A história humana tem um sentido. O Apocalipse é o livro por excelência da esperança cristã. Quem está falando do Apocalipse fala sobre o fim do mundo e que ele é o livro para nós cristãos. A gente tem que estar sempre preparado. Agora, tá falando aqui também, eu acho que dá para eu ler mais um pedaço. O que significa o número 666 em Apocalipse 13, 18? Para entender bem um trecho bíblico, é preciso situá-lo no seu contexto.
É o que vamos fazer primeiro. A frase em estudo é esta: quem é inteligente calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Isso está no livro Apocalipse, o último da Bíblia. É escrito para irmãos cristãos que já estão passando por perseguições e iam até enfrentar outras. Não é um livro para amedrontar as pessoas. Ao contrário, é o livro da esperança, porque depois de cada batalha ou calamidade descritas, vem uma visão de vitória, serenidade e paz. Isso é muito claro na sequência dos capítulos 13, terror, e 14, triunfo. O grande desafio para os cristãos da época do autor do livro era o Império Romano Pagão, que no fim dos séculos I depois de Cristo começou a proibir toda religião que não reconhecesse o imperador como Deus. O capítulo 13 fala das duas bestas, uma que vem do mar e a outra que vem da terra. Na interpretação mais aceita hoje, a primeira besta é o Império Romano e a segunda é o culto imperial. O objetivo da segunda besta é promover o culto da primeira, como diz o versículo 12. Essa segunda besta tem o número 666. As explicações aqui se dividem. Alguns adotam a linha do simbolismo, pois este livro está cheio de referências numéricas, simbolizando os conceitos. Assim, o 7 é o número da plenitude. 12, com seus múltiplos 24 e 144, é o número da igreja, etc. Então, se o 7 é a plenitude, o algarismo 6 parece ser a deficiência, a imperfeição, e no caso, repetido 3 vezes, é a carência triplicada. E porque o ser humano foi criado no sexto dia, 6 é o número do homem, como também está no trecho 13, 18. Por mais que se repita, o número 6 não chega a 7, o número de Deus. A mensagem é que, por mais poderosa que seja a besta, ela não é deusa. Outros acham que esse número 666 era um código cifrado para representar o nome de algum inimigo da comunidade cristã que viveu na época do autor. É sabido que no alfabeto hebraico e também no grego, cada letra tem um valor numérico. Por exemplo, Aleph vale 1, Yud vale 10, Nun vale 50, Gof vale 100, etc. O número de um nome será o total de suas letras. O nome Nero, quaisé, César Nero, é escrito com letras hebraicas da existência 666. Todo imperador acrescentava a palavra César ao seu nome: Júlio César, Tibério César, César Augusto, César Nero. Este foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos. Governou o império no ano de 54 d.C. a 68 d.C. Vamos fazer a conta para confirmar? O alfabeto hebraico só usava consoantes: NRVN, QSR, Nero, Quasar, dá 666, N50, mais R200, mais V6, mais N50, mais Q100, mais S60, mais 200, mais R200, que é igual a 666. No tempo em que foi escrito o Apocalipse, o imperador romano era Domiciano, 81-96 depois de Cristo, chamado Nero Redivivo, e foi ele o primeiro a ordenar sob pena de morte que os súditos do império o adorassem como Deus, coisa que os cristãos naturalmente jamais fariam. Seja Nero, seja Domiciano, nessa segunda opinião, é o imperador romano que está representando sob a figura da besta. Mas a mensagem para os leitores é que ficassem firmes e fiéis, porque a vitória final pertencia ao povo de Deus verdadeiro. É bom saber que houve no passado alguma igreja protestante que tentou associar a igreja do Papa ao número da besta, 666. O argumento era a expressão latina Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Daria este número, considerando os algarismos romanos que se encontram nessas 3 palavras. Diziam que esta frase
parecia nas tiaras, coroas que o Papa usava e que, portanto, seria um título aceito pelo próprio Papa. O argumento é completamente falho. Já tivemos 266 papas. Qual deles seria a besta do Apocalipse? Todos? Alguns? Quem tem a ousadia de aplicar esse título satânico a um personagem como os papas que conhecemos, reconhecidos e venerados no mundo inteiro como líderes mundiais? O que admira nessa história é ver onde pode chegar o ódio à igreja, associada à mais crassa ignorância. A besta mataria os cristãos e cometeria outras atrocidades. Vemos que os primeiros papas não mataram ninguém, mas eles é que foram mortos. Pedro, Lino, Cleto, Clemente e muitos outros são sucessores que por muitos anos continuaram a ser assassinados por causa de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.